pela gente. Eu sou Alexandre e eu sou servidor no Tribunal de Contas da União aqui no Brasil. O objetivo da ferramenta, da metodologia que a gente adotou aqui de comunicação descentralizada, ele serve para aumentar a capacidade de entrega da Secretaria de Comunicação e ele serve também para a gente fazer um monitoramento de ações de comunicação que a Secretaria de Comunicação não teria, com as metodologias tradicionais, não teria condição de atuar. Então a gente às vezes descobre algumas soluções de comunicação que estão sendo feitas nas unidades dentro da própria instituição, sendo que não passaram por dentro da Secretaria. A gente trabalha a metodologia que a gente utiliza aqui, a gente tem um suporte no programa de estágio do tribunal. Então, nesse programa de estágio, cada unidade tem uma quantidade específica de estagiários que eles recebem, de vagas que eles podem utilizar com estagiários, e a gente mapeia junto à unidade que tem interesse que eles contratem um estagiário de comunicação, e esse estagiário passa a ser efetivamente supervisionado pela Secretaria de Comunicação. As demandas são da unidade. Os trabalhos são conduzidos pela unidade. E talvez esse seja o diferencial, porque eu consigo fazer com que o gestor tenha percepção de que a Secretaria de Comunicação está atendendo ele naquelas demandas que lhe interessam. Porque ele tem um estagiário ali que está fazendo aquilo que efetivamente ele está pedindo. E aí, semanalmente, a gente se reúne com esse estagiário e às vezes com o próprio gestor do estagiário. A gente tem 3 figuras nesse modelo, que um deles é a Secretaria de Comunicação como supervisora, que garante a identidade visual do tribunal, que garante a qualidade do trabalho que está sendo produzido, que garante que o estagiário vá fazer efetivamente uma solução que seja aproveitada pelo gestor. A gente tem a figura do gestor da unidade, que é quem faz a rotina do estagiário, quem gerencia as demandas, o que ele precisa que o estagiário faça, e ele define e negocia com o estagiário prazos e trabalhos de acordo com as suas prioridades. A gente tem unidades que querem focar em comunicação interna, então eu tenho estagiários que estão montando boletins semanais, informativos semanais. Eu tenho secretarias que estão focadas mais em conversar com os seus stakeholders. Então, eu tenho estagiários que estão montando infográficos para as fiscalizações, que estão diagramando sumários executivos. Então, isso tudo depende dessa vontade do gestor e atender essa demanda do gestor. Esse é um modelo que a gente diz que é um ganho para todo mundo. A gente consegue ter a Secretaria de Comunicação ganhando um aumento da capacidade de entrega de soluções que antes ela não conseguiria entregar porque ela tem na sua capacidade limitada e pensando na comunicação estratégica da instituição. Então, esse é um primeiro ganho que a gente tem efetivamente para a Secretaria de Comunicação. A gente tem também uma garantia de que os produtos que estão saindo, principalmente para os jurisdicionados, como, por exemplo, apresentações que são feitas para os stakeholders por parte dos secretários, elas estão indo com uma qualidade gráfica e visual que tem a validação da Secretaria de Comunicação. A gente tem também um ganho que a gente teve no monitoramento das ações de comunicação dentro do tribunal. Essa semana mesmo a gente detectou que tinha uma unidade criando uma solução de comunicação para uma questão que era extremamente institucional. Era um problema de análise de dados da instituição como um todo, e a secretaria estava querendo tocar isso só por lá. A gente vai, conversa,
negocia com o gestor e, opa, essa ação é feita dentro da Secretaria de Comunicação. Uma coisa que antigamente era impensável. Provavelmente a gente ia descobrir depois que o negócio estivesse publicado. Então, essas são algumas vantagens que a gente tem no modelo para a Secretaria de Comunicação. Para o gestor, lá na unidade, eu tenho algumas outras vantagens, porque ele passa a ter as demandas dele do dia a dia sendo atendidas. Seja comunicação interna, seja comunicação com seus stakeholders, construção de infográficos para os relatórios, né? Uma padronização dos relatórios dentro da própria unidade, dos relatórios de auditoria. Eu tenho a criação de sumários executivos pela própria secretaria, tá? Então, ele passa a ter as demandas dele atendidas ali e essa capacidade, isso volta na imagem que ele tem da própria Secretaria de Comunicação. E há um ganho também para os estagiários que estão dentro do programa, porque eles, como a gente dentro da SECOM, a gente auxilia os estagiários tecnicamente, tá? E inclusive nas ferramentas que eles usam, esse estagiário ele acaba tendo um aproveitamento maior do seu estágio. E ele sai daqui efetivamente com um aprendizado profissional muito maior, né? Além de todas essas outras vantagens institucionais.